Olá, boa noite para você. Uma aventura perigosa pode ter sido a causa de um acidente com 2 jovens numa estação de trem aqui em São Paulo. Eles sofreram uma descarga elétrica e caíram da composição em movimento. A suspeita é de que os jovens estivessem praticando surf no trem. Os passageiros sofreram queimaduras de 3º grau por causa do choque elétrico. Os bombeiros levaram os 2 rapazes para o lado de fora da estação Domingos de Moraes para fazer o primeiro atendimento. Eles estavam em estado de choque, com dificuldade para respirar. Também reclamavam de muita dor. Os 2 homens caíram do trem na plataforma da estação que fica na zona oeste de São Paulo. Testemunhas disseram que eles embarcaram na estação anterior, que fica a 2,5 km de distância. Ainda segundo essas testemunhas, assim que o trem saiu, eles subiram no teto e começaram a surfar. Surfistas de trem são as pessoas que sobem no teto do vagão e tentam se equilibrar com a composição em movimento. Uma aventura arriscada, já que o praticante também precisa evitar os fios da linha elétrica, como você vê nessas imagens da Polícia Militar de Santa Catarina, de um flagrante na cidade de Joinville. O acidente de hoje aconteceu quando o trem se preparava para parar. A área onde Caio César de Souza, de 26 anos, caiu foi isolada. Fica perto da área de espera dos passageiros. Gleidson Moraes do Carmo, de 23 anos, foi o que mais se machucou. Ele caiu embaixo da plataforma, ao lado do trilho. A polícia vai ouvir a dupla assim que tiver alta do hospital. Apesar de muito perigosa, a prática de surfar no trem não é considerada crime. A polícia prendeu 3 estelionatários que usavam cheques falsos para comprar grandes lotes de mercadorias no centro de São Paulo. A última vítima perdeu R$40 mil e decidiu abandonar o negócio. Além dos 3 suspeitos presos, a polícia procura por outros integrantes de uma quadrilha que age no Brás, uma região de comércio popular da capital paulista. O alvo são lojas que vendem por atacado. Os golpistas se apresentam como comerciantes e compram grandes quantidades de mercadorias. Cláudia foi uma das vítimas. Eles agem como cliente normal, cliente comum. Na hora de pagar, usam cheques falsos, com números de contas e nomes que existem. A gente consulta a SPC, Serasa, consta tudo normal, tudo ok. Só que pelo banco o cheque não passa. Cláudia perdeu R$117 mil. Saber que eu não consigo dormir desde aquela época bem, saber que eles estão rindo e desfrutando do meu dinheiro, isso é terrível. Esta loja foi a última vítima da quadrilha. Daqui, os golpistas levaram 96 vestidos de festa como estes aqui, um prejuízo de quase R$40 mil. Os criminosos também levaram brincos e bolsas. Audaciosos, outros da mesma quadrilha voltaram no dia seguinte para comprar mais. A comerciante desconfiou. Pegamos os cheques e fomos averiguar. Aí encontrei com outro lojista aqui, ele olhou os cheques e falou: não, eu já caí nesse golpe ano passado, é o mesmo golpe, os cheques são fraudados. Ela chamou a polícia, que prendeu os suspeitos. Mas Cisneia não tem esperança de recuperar as mercadorias. Acho que nós vamos embora daqui, de São Paulo. Depois desse baque, não tem mais como continuar aqui. Olha, por falar nisso, ou melhor, mudando de assunto agora, um subtenente do Corpo de Bombeiros foi morto a tiros no Rio de Janeiro. Poucas horas antes do crime, ele teria discutido com um grupo de jovens que estava com o som do carro muito alto. O subtenente foi atacado quando passava de moto por esta rua no bairro de Guadalupe, zona norte do Rio. Estava em casa com a família, escutei aí de 8 a 10 tiros. Quando eu saí no portão para ver, os PMs já estavam colocando ele no carro e saí correndo, disparado, entendeu? Geraldo Batista Pires, de 49 anos, morreu com um tiro na cabeça a caminho do hospital. Ele trabalhava na academia da corporação. Nas horas de folga, o bombeiro atuava como segurança aqui neste comércio. Segundo testemunhas, momentos antes de ser baleado, ele teria discutido com pelo menos 3 jovens. Os rapazes estavam com o som do carro alto, o que teria incomodado o militar. O crime aconteceu perto do Morro do Gogó da Ema, uma área controlada por traficantes. Tem muito assalto, né? Seu sobrinho mataram ali há uns anos atrás, mataram lá naquela lombada da rua, é bem perigosa. A gente vive aqui de porta trancada. O caso será investigado pela divisão de homicídios. No velório, com medo, parentes da vítima pediram para não serem filmados. Apenas o pai fez questão de aparecer para exaltar o trabalho do filho,
que estava prestes a ser promovido. Estudou muito. Para chegar onde ele chegou, ele estudou muito. Foi subtenente, né? E agora acho que é tenente. Só que não teve tempo de tomar posse. Ainda não teve tempo. Dia 16 de junho é a data marcada para o jogo Itália e México, da Copa das Confederações, no Maracanã. Mas o futuro de quem vai administrar o estádio ainda está indefinido. Mesmo assim, a briga que corre nos tribunais não impede o uso do Maracanã na competição. O futuro do Maracanã está incerto. A Justiça suspendeu a concessão para administrar o estádio. A IMX do bilionário Eike Batista faz parte do consórcio vencedor e teria levado vantagem na concorrência ao ser responsável pelo estudo de viabilidade econômica do novo Maracanã. No entendimento da juíza Gisele de Faria, a participação da IMX ofende o princípio da isonomia entre os licitantes. Para a magistrada, o modelo do contrato provocará um prejuízo de mais de 7 milhões de reais por ano ao Estado. E conclui, as ilegalidades contaminam a licitação. Essa licitação fere o interesse público, pois a base de toda a administração pública tem que ser o interesse público. Há uma possibilidade de ter que se fazer uma nova licitação no Maracanã. Ao final da decisão, a juíza faz um alerta. Enquanto não houver definição sobre o assunto, o Estado está impedido de assinar qualquer contrato. E mais, exige que o futuro vencedor da licitação pague os custos do estudo de viabilidade econômica do Maracanã. O descumprimento dessas ordens vai implicar em multa de 5 milhões de reais. No dia do anúncio do consórcio vencedor e antes da decisão da Justiça, o secretário da Casa Civil do Estado já defendia a participação da empresa de Eike Batista na licitação. A lei permite que ela apresente o projeto, o Estado aceite o projeto, depois ela participe da licitação. E é feito normalmente no Brasil inteiro. E olha aqui, a polícia prendeu uma das principais quadrilhas de roubo de cargas valiosas que agiam no estado de São Paulo. 6 ladrões foram detidos depois de roubar 25 toneladas de alumínio em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Era este galpão na zona leste da capital que a quadrilha usava como depósito. Aqui foram presos em flagrante 6 dos 7 integrantes do grupo. Eles carregavam este caminhão com lingotes de alumínio. A carga foi roubada de uma metalúrgica na última quarta-feira. O funcionário contou que foi rendido quando chegava à empresa. Em seguida, entrou a carreta onde foram colocadas 25 toneladas de alumínio, avaliadas em R$600 mil. Funcionários foram mantidos encapuzados. A ação durou 4 horas e meia. A quadrilha também interceptava caminhões nas estradas. Fazem esses caminhoneiros pararem, aqueles que não param são alvejados, recebem tiros em seus caminhões. Os motoristas eram trazidos para estes quartos no galpão e só liberados do cativeiro depois que o rastreador do veículo era desligado. Depois de monitorar a quadrilha por 50 dias, a polícia concluiu que o grupo está envolvido em pelo menos 10 roubos de cargas de altíssimo valor. Os crimes aconteceram em cidades do interior de São Paulo, como Piracicaba, Hortolândia, Campinas e também Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Audaciosos e bem articulados, os criminosos só agiam sob encomenda. A carga roubada era trazida para a capital e rapidamente distribuída aos receptadores. Todos os criminosos presos já têm passagem na polícia por roubo e sequestro. O cantor Netinho continua internado na UTI do Sírio-Libanês, em São Paulo. A repórter Natália Leite está em frente ao hospital e tem novas informações. Boa noite, Natália. Qual o estado de saúde do Netinho nesse momento? Houve alguma alteração? Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Sim, Netinho continua em situação bastante delicada, respira com a ajuda de aparelhos, segue aqui internado na UTI, mas o boletim médico desta tarde informa uma discreta melhora, tanto na condição clínica do artista quanto nos exames de laboratório. Os assessores mais próximos, que estão aqui em São Paulo, também informaram que a febre baixou e a temperatura está finalmente controlada. Netinho foi transferido para São Paulo na última madrugada. Ele já estava internado em Salvador. O problema começou quando ele sentiu dores, primeiro na coxa, depois dores abdominais, inicialmente fazendo exercícios, e então precisou passar por uma biópsia, um exame, e aí teve complicação nesse exame. Foi preciso operar e aí
O estado de saúde de Netinho continuou grave e até este momento realmente precisa de muito cuidado. É considerado uma situação delicada. De São Paulo, Natália Leite. Obrigado, Natália. E agora nós vamos levar você até Pernambuco para conhecer a história de um catador de latinhas que aprendeu a conversar com turistas em 5 idiomas diferentes. Ele anda chamando a atenção lá na cidade de Olinda. Quase despercebido em meio ao vai e vem de pessoas, Marconi sobrevive catando latas no lixo. Mas quem o conhece sabe que ele é especial. Este homem com roupas surradas e mãos sujas pelo trabalho chama a atenção pelo que muitos consideram um dom. Foi na praia, ainda criança, que Marconi descobriu a facilidade para aprender línguas. Ele trabalhava auxiliando comerciantes no atendimento a turistas estrangeiros. Ouvindo, hoje ele fala inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. E o mais curioso, ele nunca frequentou uma escola e não sabe nem sequer escrever o próprio nome. O professor de línguas inicia um diálogo. Primeiro em alemão. Eu tô impressionado. Depois em inglês. Where do you learn your English? By yourself or by book? First by myself and then I went to school. Learned by book, by myself. Francês. Et moi, t'ai pas l'opportunité pour prendre un travail comme ça. Autodidata, Marconi não tem noção da inteligência que tem. É um dom que Deus me deu e eu aperfeiçoo muito as línguas que quanto mais eu puder aprender, eu vou aprender. Na rua onde mora, na periferia do Recife, com uma mulher grávida e os 2 filhos, Marconi é chamado de professor. Apesar de estar desempregado, ele não cobra nada para ensinar os vizinhos. De pouquinho em pouquinho eu vou querer aprender com ele. A esposa está aprendendo italiano. Que volevo com informação, né? Não, isso eu não sei não. O filho de 5 anos já fala em inglês. Everything well. Everything well. O que quer dizer everything well? Everything well. Tudo bem. Tá tudo bem. Quem o ouve pela primeira vez quase não acredita. And we want to learn more and teach to people for free. Sabedoria que não se explica e pode simplesmente ser chamada de talento. I'm not clever, I'm not the best. I'm just me and respect the people. A Polícia Rodoviária Estadual prendeu 2 homens e apreendeu aproximadamente 400 quilos de cocaína na rodovia dos Bandeirantes, Grande São Paulo. A droga estava escondida num caminhão carregado com caixotes vazios de frutas. Um acidente com 3 caminhões e um carro deixou parte da BR-116 interditada na região metropolitana de Curitiba. Um dos caminhões transportava um produto químico altamente corrosivo. Não houve vazamento e apenas o motorista do carro ficou ferido. Centenas de jovens se reuniram na orla de Ipanema, zona sul do Rio, e também em Belo Horizonte, num protesto pela descriminalização da maconha. A data da manifestação coincide com o aniversário de 32 anos da morte do cantor jamaicano Bob Marley. O tempo em que os homens mandavam em casa passou mesmo, não é verdade? Você não concorda comigo? Você concorda, Edu? O caso é o seguinte, deve ser difícil de escutar isso em casa, mas é verdade. Cada vez mais as mulheres mandam não só na casa, mas na vida dos maridos e companheiros. Eles relutam, Carla. Eles acham até que elas estão escondendo o dinheiro deles. Quem é que manda na sua casa? 100% ela. A minha esposa, claro. A esposa, né? Parece que ninguém tem mais vergonha de dizer. Acho que 99% dos homens hoje é mandado pelas mulheres. Desde que o mundo é mundo, a mulher sempre influenciou os homens. Só que agora é diferente. É ela quem decide. Ela foi para o mercado de trabalho, ela foi para estudar. Então, tudo isso fez com que ela entendesse que era a hora de ela ir para frente e assumir a frente de tudo isso. Uma pesquisa ouviu homens casados em todo o país. A decisão sobre as compras no supermercado é da mulher, segundo 86% deles. Quando o assunto são as férias da família, 79% afirmaram que é a mulher quem escolhe o destino. Até na hora de comprar as roupas dele, é dela a palavra final, em 71% dos casos. O Ranieri que o diga. Ele tirou foto das roupas numa loja em São Paulo e mandou pelo celular para a mulher em Fortaleza.
E você tá levando o quê? Só o que ela aprovou? Com certeza, tem que aprovar, né? É, né? Com Não certeza. levou nada, assim, alguma coisa que você tenha gostado e que ela falou que não? Não. O amigo dele também consultou a mulher na hora de fechar a compra. Ela me deu a senha e liberou o valor da compra. Você nem tinha a senha? Nem a senha é com ela que controla tudo. O controle financeiro foi outro dado levantado pela pesquisa. 61% dos homens casados confessaram que a esposa confere a conta do banco e sabe exatamente o que eles ganham. E mais, 79% dos entrevistados desconfiam que a mulher guarda dinheiro escondido. Ela está à frente das atitudes dentro de casa. Por quê? Porque ela também está querendo preservar um negócio chamado família. Dona Dalva e seu Jurandir estão juntos há 16 anos. Ele é metalúrgico aposentado. Ela... Eu sou professora, sou gerente, sou coordenadora de eventos atualmente e representação de semijoias. Tem dúvida de quem manda nessa casa? É eu. Exatamente. Dona Dalva mostra o caderninho com todas as contas do marido. Você controla as contas? Suas e dele. Também. E se você acha que ele se incomoda... Eu fico tranquilo. Até bem pouco tempo, carro era coisa de homem. Eles eram os entendidos no assunto desde criança. Só que isso também mudou. 58% dos homens casados disseram que a decisão final sobre a escolha do carro da família é da mulher. Mas como ficam os homens, então? Oprimidos? Humilhados? Eu acho que a mulher enxerga as coisas mais longe, né? Tem mais o tato, né? O homem que está sendo mandado pela mulher é porque tem uma mulher, né? Ter mulher é tudo? É tudo. Vamos fazer um pouco de justiça aqui. Não é que o homem não mande, é que ele é generoso, ele gosta de delegar as decisões. Quando vocês acham que estão mandando, é a gente que está fingindo que não manda. Mas a gente manda mais, mas também trabalha muito mais, né? Hoje em dia a mulher trabalha, cuida da casa, do marido, do filho. Muito trabalho. Tem aquela piada de que a última palavra é do homem. Sim, senhora. Vamos lá, mudando de assunto agora. Como é que funciona a mente dos bebês? E os perigos das ofertas que vendem várias cirurgias plásticas ao mesmo tempo? Destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A história da mulher de 48 anos que sonhava em melhorar a aparência e morreu depois de fazer 6 cirurgias ao mesmo tempo. Saiba como a plástica múltipla se tornou comum e por que esse tipo de cirurgia aumenta os riscos. O lado desconhecido da atriz Sharon Stone. Você acredita que ela sempre teve dificuldade para arrumar namorado? É o novo episódio da série Celebridades, a Verdadeira História. No Domingo das Mães, um documentário especial mostra o mundo dos bebês. Saiba como eles entendem os pais antes mesmo de aprender a falar. Os primeiros passos e a noção do perigo. É no Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá! Em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, uma loja foi invadida por uma caminhonete desgovernada. Antes, o motorista atropelou 3 pessoas que estavam na calçada. Uma senhora morreu. O motorista disse na delegacia que o veículo teve problemas mecânicos. O corpo de Maria Terezinha Mali, de 72 anos, foi enterrado em Venâncio Aires. Em Brasília, a polícia prendeu um ex-conselheiro tutelar suspeito de abusar de 2 meninas. Ao ver a equipe de reportagem, ele tentou se esconder. Por favor, pelo amor de Deus, Wesley Monteiro, de 35 anos, é acusado de abusar das meninas de 9 anos no ano passado. Elas são sobrinhas da sogra dele e moravam na mesma casa com Wesley, a mulher e 2 filhos do casal. Na delegacia, ele confessou o crime e diz estar arrependido do que fez. Todo mundo tem direito de errar. A polícia investigou o caso durante 3 meses depois de uma denúncia anônima. Wesley vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e pode pegar até 15 anos de prisão. Ele não tem antecedentes criminais, mas a polícia investiga se ele praticou outros crimes enquanto trabalhou no Conselho Tutelar, atendendo menores, muitas vezes também vítimas de abuso sexual. A polícia agora investiga se, justamente ele se valendo dessa função,
outras potenciais vítimas, outras vítimas existiram. E um homem armado mantém várias pessoas reféns desde ontem nos Estados Unidos. A casa do estado de Nova Jersey está cercada pela polícia. Segundo informações ainda não confirmadas, o homem teria matado a namorada e um dos filhos dela. Desde ontem à noite, outras 3 crianças estariam sendo mantidas reféns. Agentes do FBI também estão no local para ajudar nas negociações. Mais de 86 milhões de paquistaneses foram às urnas hoje. E essa é a primeira vez que acontece uma transição entre governo e civis. Pois é, e o dia foi marcado por uma onda de ataques do grupo Talibã, que provocou a morte de pelo menos 15 pessoas. A contagem dos votos já começou. Na cidade de Karachi, a comissão eleitoral chegou a prorrogar a votação por mais de 3 horas, devido à grande participação dos eleitores. As autoridades paquistanesas acreditam que pelo menos metade da população de todo o país exerceu o direito do voto. As ameaças de grupos fundamentalistas, principalmente o Talibã, levaram 600 mil soldados e policiais para as ruas das principais cidades do Paquistão. O atentado mais grave aconteceu também em Karachi, provocando a morte de 11 pessoas. O partido favorito para ganhar as eleições é a Liga Muçulmana do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif. Nas últimas semanas, tomou impulso também a candidatura do ex-jogador de cricket e ídolo nacional, Imran Khan. Quem quer que vença a eleição no Paquistão terá que enfrentar não só o terrorismo islâmico do Talibã, mas também uma economia paralisada pela falta de luz elétrica, corrupção endêmica e uma crise iminente na infraestrutura do país. A eleição de hoje é histórica, mas são os desafios que o novo governo terá pela frente que colocam a democracia em jogo. Bom, o resultado no Paquistão ainda não é oficial, mas o ex-ministro Nawaz Sharif já declarou vitória, depois de pesquisas de boca de urna mostrarem a vantagem dele na eleição. Mais de 40 pessoas morreram em ataques à bomba na Turquia. 2 carros explodiram em frente a prédios do governo, perto da fronteira com a Síria. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. A Turquia abriga milhares de refugiados sírios e é um dos principais aliados dos rebeldes que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Susto na Casa Branca, em Washington. A fumaça provocada por um curto-circuito disparou o alarme de incêndio. Funcionários da ala oeste, onde fica o gabinete do presidente Barack Obama, foram retirados às pressas pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido. Divulgadas imagens do local do enterro do suspeito dos atentados na Maratona de Boston. O corpo de Tamerlan Tsarnaev foi sepultado em um cemitério muçulmano na Virgínia. Ele morreu depois de um tiroteio com a polícia no dia 19 de abril. 2 astronautas fizeram uma caminhada no espaço para corrigir um vazamento de amônia na Estação Internacional. A substância é usada para resfriar os sistemas de energia. De acordo com a NASA, a tripulação não corre perigo. 6 pessoas estão a bordo da estação, a quase 400 quilômetros da Terra. E agora, para falar do Mineirão, um dos estádios prontos para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo e que viveu hoje uma simulação de briga entre torcedores para treinamento das equipes de emergência. Do lado de fora era possível ouvir os gritos que vinham do estádio. Era apenas o começo de tudo. Desesperados, figurantes que incorporaram o papel de torcedores procuram ajuda para os feridos. As vítimas são retiradas pelos bombeiros e levadas para esta área que fica do lado de fora do estádio. Os ferimentos foram simulados com maquiagem. Em caso de catástrofe, os feridos são trazidos para uma tenda como esta, onde recebem o primeiro atendimento. Os casos mais graves são encaminhados para os hospitais da cidade. Com o simulado, você fica mais seguro nas suas atividades. A equipe trabalha rápido. 40 ambulâncias e 2 helicópteros deram apoio à experiência. O treinamento simulou uma briga entre 2 grupos de torcedores para ajudar médicos, bombeiros, policiais e equipes do SAMU de Minas a aprender a agir numa situação como essa durante a Copa das Confederações e Copa do Mundo. Vinícius, de 11 anos, veio com a família acompanhar o treinamento e ficou surpreso. Eu achei que foi legal, realista, a maquiagem.
A nova novela da Record, Dona Xepa, conta a história de uma feirante que luta para criar os filhos. Pois é, e daí a nova série de reportagens do Jornal da Record vai atrás de Donas Xepas verdadeiras. Um universo de histórias emocionantes e também muito engraçadas. Haja criatividade para atrair a freguesia. Vamos, dona. Não... Feiras livres têm muito mais que bananas, maçãs, alfaces e tomates. Pericultura. Onde mais você encontraria bijuterias como as de seu Antônio? Estratégia não, viu? Não? Não, é a Sinoc. Na feira, a confiança entre as pessoas ainda não foi abalada. É quente isso, é dinheiro. Olha, pegando fogo, deixa eu soltar que tá queimando. E cliente bem atendido é fiel. Eles não me levam no colo só porque eu tô gorda. A correria e o troca-troca dos preços na hora da xepa. Baixou a laranja, baixou a pera, baixou a cravo. E o orgulho de quem criou uma família inteira com a luta diária nas barracas de verduras e frutas. Ela era Dona Chica, né? E agora? Dona Xepa! O universo colorido, barulhento. Vai embora, laranjinha, vai embora! Tudo por R$1, tudo por R$1! R$1 bacia! E de muito trabalho, você acompanha na série A Vida na Feira, a partir de segunda, no Jornal da Record. Pra gente ver que nem toda xepa é igual, né? E nas feiras que se passa, a história de Dona Xepa. Pois é, e como amanhã é o Dia das Mães, você vai conhecer agora os tipos de mãe que vão ser mostrados na novela, Eduardo. Tem a superprotetora, tem a durona. Bom, e tem até aquela filha que age como se fosse mãe da própria mãe. Existem estilos diferentes de mães e a nova novela da Record vai trazer alguns deles. A coisa mais valiosa que a gente tem aqui nessa casa é o amor que eu sinto por você, pela sua irmã. Todas dão bronca. Eu não quero mais briga dentro dessa casa. E carinho. Por vocês eu faço tudo. Mas Dona Xepa é o tipo clássico. Protege demais, se defende pouco. Eu posso saber por que esse blazer tá fedendo desse jeito? Mas como fedendo? Eu lavei e passei ontem. Deixa eu ver. Por favor. Ela não evolui. Ela fica parada em sacrifício dos filhos. Me diga, qual mulher que não faz muito pelos filhos? Matilda é mais exigente. A feirante coloca a filha para trabalhar. Não concordo com o que a Daphne faz. É por isso que ela vai arrumar um emprego decente. A Xepa, eu acho que super protege os filhos, sabe? A Matilda não, eu acho que é um pouco mais fria. Ela tem aquela preocupação de sustentar a família e quer que a filha também ajude no orçamento da casa. Serão muitas mulheres e o maior amor do mundo. O telespectador vai logo se identificar com esse universo feminino e vai gostar do jeitinho de cada personagem. A novela vai mostrar também quando mãe e filha trocam de papel. Quem deveria cuidar da casa e da família não quer saber de responsabilidade. É assim a personagem de Marcela Muniz, outro modelo de relacionamento que a história vai mostrar. Atende, Yasmin. Atende, filha. A Geni é meio que filha da Yasmin. Ela não faz nada em casa, ela é deprimida, ela tem medo de ficar sozinha, que a filha case e ela fique sozinha na vida, e ela questiona a todo momento isso. Acho que tem que ser tudo meio dosado, assim. Mas os pais também são filhos, né? Já foram filhos, então tem muito que aprender também. Você acha que você tá sendo justa com a sua mãe? Paparicando ela como se ela fosse uma criancinha? Deixando ela cada vez mais dependente de você? E nessa véspera do Dia das Mães, o Jornal da Record vai contar a história de Bárbara. Ela passou os últimos 2 anos lutando pela vida do filho numa UTI. Mas amanhã, Bárbara vai ganhar o presente que mais desejou, desde que ficou grávida. Um domingo das mães em casa, ao lado do filho. O menino se segura na mãe para dar os primeiros passos. Ô, Biel. Bárbara dedica 100% do tempo para o filho Biel, como é carinhosamente chamado pela família. Ele é agitado como qualquer criança de 2 anos. É uma vida nova pra gente e pra ele, né? O Biel nasceu com uma síndrome rara. Ele não respira sozinho. Por isso, usa um equipamento que vai dentro da mochila, a bateria que estimula o diafragma. E assim ele consegue ter uma vida normal.
E depois de 2 anos no hospital, é o primeiro Dia das Mães do Biel em casa. Tá feliz, Bárbara? Ah, com certeza, né? É o maior presente. O menino tem a síndrome de Ondini, ou a doença do sono. A deficiência impede que o cérebro envie impulsos elétricos para o diafragma durante o sono e não permite a respiração espontânea. Mas Biel, sem ajuda de aparelhos, também não respira sozinho nem durante o dia. Agora, com os equipamentos de oxigênio portátil, ganhou liberdade. Priscila, que é fisioterapeuta, faz a vistoria nos equipamentos e confere as condições de saúde do menino. Hoje ele está bem, ele está tendo a porcentagem de oxigênio boa no sangue, está acima de 94%, o batimento cardíaco dele também está ótimo, não está usando oxigênio, isso é um bom sinal. Biel brinca, faz bagunça e se alimenta bem. Pequenos gestos que são para a Bárbara o melhor presente que ela poderia receber nesse Dia das Mães. A gente já viu ele muito grave. Então a gente vê ele hoje assim, a gente acredita que foi uma grande vitória. Filho é a coisa mais importante na nossa vida. Né, Bi? Esse é o presente da mamãe. Vai ser bem especial. O Jornal da Record está terminando. As reportagens dessa edição você já encontra no portal R7. Outras informações amanhã no Domingo Espetacular. Fique agora com a segunda parte do Melhor do Brasil. Um ótimo Dia das Mães para vocês. Feliz Dia das Mães, uma boa noite.